18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado aqui na Mix. Agora em 100,7 começa às 18 horas. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. 18 horas comigo, Karime Leão, e com Kennethson Paz. Boa noite, Kennethson. Olá, muito boa noite, Karime. Boa noite a todos vocês que acompanham aqui a nossa programação do 18 horas, galera. E para o nosso programa ficar ainda mais legal, manda aquele WhatsApp pra gente, manda uma mensagem, manda um vídeo aí do trânsito, manda ali o que você tá achando da nossa programação para o nosso número, que é o 994887592. E Kennethson, hoje de novo temos presente especial, mimo especial para você que nos acompanha aqui no 18 horas. É o seguinte, você já sabe como é que funciona, né? Temos 3 pares de ingressos para o filme nacional O Agente Secreto e 3 pares de ingressos para o filme Truque de Mestre 3. Você já sabe, as primeiras pessoas que pararem agora aqui na porta da Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, levam esses mimos, galera. Mas tem um detalhe importante, né? Pois é, Karime, tem um detalhe muito importante, porque você vai ter que provar aqui na nossa recepção, é claro, que você segue o @18 horas news e também @Mix Manaus. E olha só, é só chegar aqui na rádio, mostrar que você segue as nossas redes sociais, e aí assim você já recebe ali um par de ingressos para você ir pro cinema do Cinépolis, galera. Sala confortável, incrível, e com certeza a galera vai adorar, Karime. Sem dúvida alguma, é só chegar e levar o seu ingresso. 18 horas. Trânsito. Agora 6 horas e 3 minutos em Manaus. Vamos saber como é que está a volta para casa com André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite pra você, Karime, boa noite, Kennethson, boa noite aos ouvintes ligados aqui na 100.7. Olha essa volta pra casa, o trânsito tá complicado pela Avenida Brasil. A gente fala desde o comecinho da Avenida Brasil, em todo aquele trecho que vai até a Prefeitura de Manaus. O trânsito tem vários pontos de lentidão, isso se dá também pelo horário de pico e também por aquele semáforo que tem ali no local e acaba fazendo essa grande retenção. Daqui a pouco a gente também vai trazer informações mais à frente aqui pela Zona Oeste da capital. Volto com vocês. Obrigada, André Meirelles. 18 horas. Vamos aos destaques de hoje. Denúncia na saúde. Avô espera mais de 5 horas para o atendimento da neta no Hospital da Criança. E com a falta de fiscalização, deputados federais fazem uma visita técnica na rede estadual de saúde do Amazonas. Caso Benício, investigação revela que o atendimento não seguiu os protocolos estabelecidos pela Sociedade de Pediatria do Amazonas. Bolsonaro recebeu hoje a visita da mulher Michele Bolsonaro e do filho mais novo, o Renan Bolsonaro, na Superintendência da Polícia Federal. 18 horas. Esses e outros destaques, os assuntos mais importantes do dia a partir de agora para você, sintonizado aqui em 100,7 no programa 18 horas de hoje, quinta-feira, dia 27 de novembro de 2025. 18 horas. Bom, e a gente começa o programa, né, Kenneth, infelizmente, com mais uma grave denúncia na área da saúde, a demora no atendimento no Hospital da Criança. O caso é grave, um avô denunciou que esperou mais de 5 horas para a neta ser atendida. Imagina essa situação de desespero, Karime, de um avô que está vendo ali a neta sofrendo e aí não pode fazer nada, apenas a única alternativa é esperar, só que esperar demais cansa e chega a revoltar. Ele chegou completamente desesperado lá com a neta, Karime, apenas 3 anos de idade, com febre e alergia, mas pra surpresa dele, na realidade não é uma surpresa muito boa, né, gente? Não tinha médico na unidade hospitalar de plantão. E aí o que aconteceu? O repórter André Meirelles vai contar pra gente agora os detalhes. Muito boa noite a todos. É uma denúncia grave que chegou aqui ao 18 horas sobre o Hospital e Pronto-Socorro da Criança, na Compensa, Zona Oeste. Raimundo Nonato, o avô de uma menina de 3 anos, relata um verdadeiro descaso na saúde pública durante a madrugada dessa quinta-feira. Não tem médico. Você vê aqui no consultório 1, fechado. Você vê aqui no consultório 2, ó, foi fechado. E onde está os médicos? Você pode ver aqui, ó. A gente pergunta aqui onde está médico, não tem.
Segundo ele, por volta de 1 da manhã, a neta passou mal com febre e reação alérgica, precisando de socorro urgente. Mas quando chegou ao hospital, não havia nenhum médico de plantão para atender a criança. O atendimento só aconteceu horas depois, já no início da manhã, quando um clínico geral chegou à unidade. Depois de mais de 5 horas esperando, a menina finalmente foi medicada, mas imagens que foram enviadas para nossa equipe pela família mostram que ela já estava debilitada. E o mais grave, a criança foi colocada numa sala de higienização, porque não havia leito disponível no hospital. A sala de higienização. Sala de higienização. Aqui a gente está, infelizmente, essa é a situação depois do socorro das crianças aqui na Avenida Brasil. Olha, o 18 Horas questionou a Secretaria de Estado de Saúde sobre a falta de médico na unidade, mas até o fechamento dessa reportagem não houve qualquer resposta. A gente deixa o espaço aqui aberto para esclarecimento. Volto com vocês. Seguimos aguardando o posicionamento do governo do estado do Amazonas a respeito dessa denúncia, as imagens para você que nos acompanha pela live do YouTube. E mais tarde, se você quiser acompanhar, ver as imagens no @18 Horas News, você vai conferir a situação dessa criança, o desespero desse avô, que graças a Deus não aconteceu pior com a neta. Ela conseguiu aí ser atendida 5 horas depois. Imagina a situação e desespero desse avô, não é, Kenny? Uma situação de emergência, você ter que esperar 5 horas é uma irresponsabilidade com o atendimento público, uma irresponsabilidade com quem precisa, porque as pessoas que estão lá só são pessoas que realmente necessitam, Karime, de um atendimento emergencial e estão lá para serem bem atendidas e não para serem desprezadas desta forma, Karime. Sem dúvida alguma. Bom, gente, imagina, se a situação está dessa monta, como se fala, no meio desse caos todo, eu pergunto agora para você que nos escuta, em qual área do estado do Amazonas você, cidadão, aplicaria R$300 mil? A gente fala aqui que poderia ser na saúde, mostramos mais uma denúncia, temos hospitais sucateados, falta de insumos que suspendem até o tratamento contra o câncer. Poderia ser aplicado na educação, o estado está em último lugar no Enem, ou na segurança pública. Vimos nos últimos 7 anos o Amazonas ficar refém das facções criminosas. Enfim, tenho certeza que a população tem muita sugestão para aplicar R$300 mil. Só que o governo Wilson Lima preferiu gastar esse dinheiro numa festa. Pois é, Karime, parece até inacreditável, né? O governador Wilson Lima, ele assinou nesta quarta-feira um convênio que destina R$300 mil para a 24ª Festa do Leite e Feira Agropecuária no município de Altazes. Tudo bem que o município ele é considerado um dos polos do leite, um dos polos leiteiros do estado, e esse convênio ele deve incentivar essa produção. Mas a pergunta segue para você, cidadão. Você acredita que se você pudesse escolher, você escolheria de fato gastar esse dinheiro numa festa, gente? Com tantos calotes dessa gestão que está dando atualmente, Karime, até empresários pedindo para pagar pelo menos a metade para ver se eles conseguem manter os funcionários. Ainda assim, a gente tem falado sobre essa situação de falta de dinheiro para um lado, mas sobra dinheiro para outro, né? Tem gente que recebe em dia e tem gente que está quebrando, empresário quebrando porque não recebe do governo do estado. Pois é, Karime, e vale a gente lembrar que só o governo do estado do Amazonas, a gente tem avaliado em relação à saúde que muitas unidades não têm um comprimido, não tem algo básico, e o pagamento da parte dele na farmácia popular, ali no serviço de ambulância do nosso município, no passe estudantil, tem faltado também, né, Karime? Não tem ajudado nesse processo, sem falar nessas empresas terceirizadas que prestam serviço para nosso estado do Amazonas e que também estão sem receber do governo Wilson Lima, Karime. Pois é, todo dia é um escândalo diferente, né, o Kennerson, que a gente recebe aqui. Só que na área da saúde é mais covarde isso, porque é uma sentença de morte para a população. A situação chegou ao ponto de crianças não terem o direito de nascer, tamanha falta de estrutura. Mães choram a perda dos filhos que morreram de um parto. E no meio desse sofrimento todo, o governo tem a capacidade de fazer propaganda dizendo que a saúde do Amazonas é padrão sírio-libanês, mas as propagandas esquecem de mostrar as várias operações da Polícia Federal contra a saúde do estado. O deputado federal Sidney Leite falou com a gente sobre essas irregularidades. Vamos ouvir. Lembrando
Lembrando que neste governo, vários secretários de saúde foram presos e o senhor Wilson Lima é réu, né, na Justiça Federal. Ele está no cargo de governador, mas é réu na Justiça Federal por fortes indícios de desvio de dinheiro na saúde pública. Lamentavelmente, este é o pior governo que nós já tivemos na saúde pública do estado do Amazonas. Mas essa é uma luta que a gente não vai parar, por sinal nos causa espécie que órgãos de controle externo, como o Tribunal de Contas e o Ministério Público, não sejam duros com este governo, no sentido de barrar essa grande farra com o dinheiro público, enquanto as pessoas estão morrendo na fila do sistema de regulação. 18 horas. O deputado federal Sidney Leite, Karime, ele falou sobre o processo contra o governador Wilson Lima, que é réu no Superior Tribunal de Justiça, no caso da compra superfaturada dos ventiladores pulmonares na loja de vinho e equipamentos que nem eram, Karime, eles nem eram ali necessários, não eram apropriados para o atendimento desses pacientes com Covid. E ele é inclusive acusado de ser chefe de uma organização criminosa que desviou o dinheiro da saúde pública em plena pandemia, né, Karime? Isso tudo que o governador Wilson Lima responde a todos esses pontos. Ele é acusado de ser chefe de uma organização criminosa. E um ponto, Kenilson, que a gente também se pergunta é sobre a falta de ação dos órgãos de controle. Por isso, a Comissão Oficial de Fiscalização da Saúde da Câmara dos Deputados de Brasília, eles vieram aqui para o Amazonas para ver de perto como é que está a saúde do estado. E movimentou, viu, Karime? Ao justificar essa visita técnica, Karime, à Rede Estadual de Saúde do Amazonas, os nossos deputados federais, eles disseram que a situação, ela passou completamente dos limites nos hospitais públicos daqui do nosso estado. A maioria sob comando de organizações sociais, olha só. E organizações sociais suspeitas, que já foram alvo de investigações em outros estados do país. Essa visita, Kennedy, incluiu a Secretaria Estadual de Saúde. Vamos acompanhar como é que foi, os detalhes agora com a repórter Odineia Araújo. Odineia, boa noite. O que os deputados encontraram nessa visita na rede pública de saúde? Boa noite. Olha, é mais fácil dizer o que eles não encontraram. Medicamentos de vários tipos, material simples para o funcionamento dos hospitais e equipamentos que funcionassem. Os deputados federais encontraram foi muita gente sofrendo nas filas, equipamentos quebrados por falta de manutenção e até obra parada. E isso tudo com milhões de reais já repassados através de emendas parlamentares ao Estado. Entre os integrantes da Comissão de Fiscalização de Saúde da Câmara dos Deputados estão Amon Mandel e Sidney Leite, deputados eleitos aqui pelo Amazonas. Segundo Sidney Leite, até mesmo insulina usada por pacientes diabéticos e medicamentos para pacientes em tratamento de câncer estão em falta na rede pública de saúde, apesar de o governo ter recebido recursos para comprar essas medicações. Com certeza, nós temos graves problemas na saúde e não falta dinheiro. Este governo já arrecadou mais de 180 bilhões de reais e, lamentavelmente, falta recurso para comprar medicamento para tratamento de pessoas que estão pacientes do SEGUM para fazer quimioterapia. Mas se isso não bastasse, nós temos milhões de recursos envolvidos em organização social, que é um modelo que nasceu em São Paulo, exitoso, não é o caso do Amazonas. Eu e o deputado Amon, como outros deputados, recebemos denúncia de falta de medicamento, falta de estrutura mínima para receber esses pacientes e muitas vezes até falta de alimentação em qualidade. Ou seja, o problema na saúde no estado do Amazonas é muito mais grave. De acordo com o parlamentar, o Pará, que tem 82 municípios a mais que o Amazonas, gasta menos dinheiro na saúde e por lá as coisas funcionam. Os deputados também estão apurando denúncias de venda de vagas no Cisreg Amazonas. Segundo o deputado federal Amon Mandel, não há controle nas vagas do Cisreg e as demoras duram anos. Ou seja, esperam tanto que quando chega na hora da pessoa ser internada, passar por uma cirurgia ou que
quer que seja, o pessoal lá vai olhar, pô, será que essa pessoa já não se curou sozinha, já que o SUS não deu conta? É basicamente isso que está acontecendo. Nós temos aqui recursos para atenção primária, mais de R$1 bilhão, R$1,5 bilhão, para média e alta complexidade, mais de R$1,5 bilhão também, 253 milhões para a gestão do SUS, 113 milhões para vigilância em saúde, 37 milhões para assistência farmacêutica, e mesmo assim, com os contratos que deveriam ali mostrar, deveriam ali suprir determinadas necessidades, a gente vê contratos para fornecimento de determinados medicamentos e, na prática, esse medicamento não está sendo fornecido para as unidades de saúde. Depois de levarem um chá de cadeira na sede da Secretaria de Saúde, os deputados saíram sem resposta, apenas com a promessa de que os medicamentos não vão mais faltar. A Secretaria de Saúde do Amazonas também prometeu fazer prestação de contas de onde foi investido o dinheiro enviado pelas emendas parlamentares. Além da Secretaria de Saúde do Amazonas, os deputados também vão aos municípios de Iranduba, Manacapuru, Borba e Itacoatiara. Volto com vocês. 18 horas. Vamos mudar agora um pouquinho de assunto, Karime. Infelizmente não é uma notícia tão boa assim, né, Karime? Porque a geração de empregos aqui no nosso estado do Amazonas tem o pior resultado, o pior mês de outubro desde a série de 2020, Karime. E os dados, eles são do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados divulgados hoje, gente. Então, Kenneth, o Amazonas abriu 1.198 vagas formais de trabalho em outubro e foi uma queda de 53,9% em relação ao mesmo mês do ano passado. Segundo esses registros, Karime, foram 25.172 admissões e 23.974 desligamentos. Os setores ali que mais geraram vagas formais foram de serviço e também do comércio, seguido pela indústria. O estado ele seguiu a tendência nacional. A geração de emprego no Brasil em outubro foi a pior da série para o mês. Registrou queda também em todo o estado, em todo o país, aliás, de 35% em relação ao mesmo mês do ano passado. 18 horas. E agora, gente, vamos trazer atualizações, aquelas informações sobre o caso da morte do menino Benício nesse último domingo no Hospital Santa Júlia. Segundo as investigações, o atendimento do Benício não seguiu os protocolos estabelecidos pela Sociedade de Pediatria do Amazonas. André Meirelles traz pra gente as atualizações. Então, André, a médica que atendeu o Benício não tem especialidade em pediatria, é isso, André? Boa noite. É exatamente isso, Karime e Kennedson. Boa noite para vocês, pro ouvinte. Olha, segundo o Código de Ética Médica e a Sociedade Amazonense de Pediatria, o atendimento a crianças tem que ser feito por um pediatra. Mas, no caso do Benício Freitas, o menino de 6 anos que morreu no domingo no Hospital Particular de Manaus, quem atendeu foi uma médica clínica geral, sem especialização em pediatria. O portal do Conselho Federal de Medicina informou que a médica, a Juliana Brasil dos Santos, não tem registro de qualificação de especialista em pediatria. Ela e a técnica de enfermagem envolvida ali no atendimento foram afastadas pelo hospital. O Conselho Regional de Medicina do Paraná, é claro, né? Diz aí que se o hospital divulga que tem serviço de pediatria, tem obrigação de colocar pediatras de verdade ali no atendimento, porque o artigo 114 do Código de Ética Médica proíbe que uma unidade anuncie serviços pediátricos sem ter profissionais que sejam especializados e registrados no CRM. Esses conselhos também lembram que um médico sem especialização até pode fazer o primeiro socorro em casos de emergência, mas a criança precisa ser encaminhada para o pediatra logo na sequência. Então isso não é uma opção, é o protocolo de segurança. A Sociedade Amazonense de Pediatria segue o mesmo protocolo. O hospital, inclusive, até emitiu nota dizendo que o coordenador de pediatria apareceu ali nos registros iniciais por um protocolo automático do sistema, mas o atendimento, na verdade, foi todo realizado pela médica clínica geral. Volto com vocês. 18 horas.
Karime, os 3 aeroportos do Amazonas colocados para leilão hoje não receberam proposta. Olha só, a ação faz parte da primeira etapa do programa Ampliar. Estavam para serem negociados os aeroportos de Barcelos, Taquatiara e também Parintins. Pois é, ninguém quis, viu? O projeto integra o conjunto de ações federais voltadas ao fortalecimento da aviação regional e prevê, ao longo das próximas fases, a modernização de até 100 aeroportos em todo o país. Também não receberam propostas os aeroportos de Tarauacá, no Acre, Itaituba, Paraíba e Guanambi, lá na Bahia. A concessionária internacional do aeroporto de Guarulhos arrematou a concessão de 12 dos 13 aeroportos leiloados na primeira etapa do programa Ampliar. A expectativa inicial era que 19 aeroportos fossem concedidos nesta quinta-feira, Karime, mas 6 não receberam proposta. 18 horas. Política. Agora 6h21. Vamos falar de política. Kennedson Paz, o deputado Paulderney Avelino, ele quer a convocação de autoridades do Banco Central para explicar a fraude do Banco Master, que ele define como o maior escândalo financeiro da história do país. Nesse pacote aí de prejuízos está incluído um ponto que atinge diretamente aqui o estado do Amazonas, e a gente já falou muito aqui nos 18 horas. Os 50 milhões de reais investidos pela Amazonprev, feitos durante a gestão agora do governador Wilson Lima. Kennedson, até que ponto a gestão do Wilson Lima tem a responsabilidade nessa aplicação que já é denunciada como irregular? Então, Karime, muito boa noite novamente para você, para todos que acompanham aqui a nossa programação no 18 horas. Gente, esse escândalo, com certeza, do Banco Master, ele cai como uma bomba no colo do governador Wilson Lima, e nos bastidores, Karime, todo mundo já tem falado sobre isso. São 50 milhões da Amazonprev investidos no Banco Master que não vão voltar, não voltaram, e aí a situação é que esse é o maior impacto imediato na crise do nosso estado do Amazonas. O motivo, Karime, ele tem sido muito claro. Quando a Previdência ela perde dinheiro, quem precisa recompor esse fundo é o governo estadual. E aí isso significa mais pressão no caixa, menos espaço para aumentos. A gente já falou sobre aumentos aqui no 18 horas, que já estão pressionando por aumentos. Mais conflitos com os demais servidores, como a gente já adiantou aqui também no 18 horas. E nos bastidores do governo, a preocupação é enorme, porque qualquer buraco ali, Karime, da Amazonprev, vira com certeza um problema político muito grande, problema muito grande fiscal para o Wilson Lima em pleno ano pré-eleitoral. E aí é nesse contexto que o movimento do deputado Paulderney Avelino, ele ganha muito esse peso ao cobrar diretamente na Câmara Federal, o que de fato é algo muito significativo. E ele quer levar para a Câmara o atual presidente do Banco Central, que é o Gabriel Galípolo, e também o ex-presidente Roberto Campos Neto, nessa espécie de CPI branca, Karime. Não é uma CPI do INSS, mas é uma CPI branca, já demonstrando também um grande impacto nacional a respeito sobre esses investimentos, porque a gente está falando de 50 milhões da Amazonprev, que é daqui do estado do Amazonas, só que a gente for comparar outros lugares, por exemplo, o Acre Prev, né, essa Amazonprev do Acre, digamos assim, eles investiram mais de 400 milhões, então você imagina o quanto isso prejudicou, né? No Rio de Janeiro também foi milhões sendo investidos no Banco Master, então de fato é uma estratégia muito clara para poder nacionalizar essa crise e tirar as responsabilidades, na realidade incluir as responsabilidades desses governadores estaduais, incluindo o governador do estado do Amazonas, porque é do governo do estado do Amazonas esse poder e gerenciar também a Amazonprev, Karime. A gente vai ouvir agora uma fala do deputado Paulderney Avelino, que explica pra gente exatamente essas intenções na Câmara Federal. Vamos ouvi-lo. Acho verdadeiramente um escândalo o que se praticou durante esses anos, onde utilizava os recursos de novos investidores para pagar os investidores anteriores. Além dos compradores de CDBs, tem também os fundos de previdência dos estados e de municípios. Até que ponto esses fundos estão comprometidos exatamente pela compra de papéis podres, pela compra do que agora virou pó. 1.970 bilhões de reais do Prev Rio, 50 milhões do Amazonprev, 400 milhões do AMPrev, um absurdo, e nós precisamos tomar efetivamente conhecimento para ver o que podemos fazer aqui com esses esclarecimentos. Ainda na leitura do deputado federal, o Banco Central ele ignorou diversos alertas sobre essas operações sem lastro no Banco Master, e agora o prejuízo
ele tem contaminado todos os estados, assim como o estado do Amazonas e também diversos outros municípios, e impacta diretamente na carreira dos servidores. Lembra que a gente entrevistou aqui o pessoal do sindicato dos trabalhadores da Justiça do Amazonas? Eles mencionaram a respeito disso, que quando existe agora uma indefinição se de fato vai ser resolvido ou não esse problema. O governador Wilson Lima até chegou a confirmar a respeito de que estavam guardados esses direitos e tal, só que a gente está falando de um valor que é difícil de você poder tirar do bolso, tirar do nada e sem desequilibrar as finanças, né? Então a gente está falando de um valor muito expressivo e agora o governo ele vai precisar tapar esse buraco, Karime. Os servidores, mesmo recebendo normalmente hoje, eles sabem que esse rombo ele vai se tornar uma pressão futura muito grande, e é o que todos estão temerosos para esse momento. Enquanto isso, lá em Brasília, a possível convocação de Galípolo e também o Campos Neto, ela é tratada em primeiro passo ali como uma crise um pouco maior. E então já começa a nacionalizar esse problema. De fato, era algo que deveria tomar grandes proporções, mas a gente tem visto nessas últimas semanas que não está sendo tão repercutido assim como foi a CPMI do INSS, né? Mas com certeza esse assunto vai ganhar ainda mais frequência, ainda mais pressão ao longo dessas próximas semanas, Karime. É preciso que tenha realmente uma investigação séria a respeito disso. Kennedson, a Michele Bolsonaro e o filho mais novo, Renan, visitaram hoje Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal, lá em Brasília. Ele foi o primeiro encontro desde a prisão. Qual o peso político dessa aproximação familiar nesse momento? Tem algum peso? Tem algum significado? Conta pra gente. Então, Karime, o significado ele passa direto para os eleitorados, né, gente? Essa visão do que está acontecendo lá, tensão política, visita a Bolsonaro. A Michele, ela acabou lamentando porque ela passou apenas 30 minutos, Karime, apenas 30 minutos para poder visitar o marido, e expõe como essa prisão ela está afetando diretamente toda a família, a base política e também, com certeza, o tabuleiro da direita. A gente até vi na internet também algumas pessoas comentando que perderam a varinha de condão, que aquilo que o Bolsonaro falava acontecia, quem ele apoiava acabava sendo eleito. A gente viu isso muito acontecendo lá em 2022, só que com o passar do tempo isso daí foi perdendo um pouco mais de força. E segundo a determinação do ministro Alexandre de Moraes, as visitas elas devem sim ser curtas, individuais e controladas. Michele, que antes ela teve 2 horas ao lado do ex-presidente, agora ela tem apenas meia hora, o que ela mesmo classificou como difícil, embora diga manter o coração em paz. Politicamente, a fala dela é lida como um sinal muito claro que a família entrou num tom de martírio, Karime, nesse discurso religioso que tenta unificar a militância em torno do presidente Jair Bolsonaro. E aí o Renan Bolsonaro, né? Jair Renan Bolsonaro, ele saiu da PF dizendo que o pai está muito mal, com crise de soluços e silêncios e sentimentos de injustiça, Karime, que ele está passando nesse momento. Esse relato com certeza é um elemento novo e a família ela passa a explorar esse lado da saúde do ex-presidente, também a fragilidade emocional, a fim de com certeza tentar pressionar a Câmara de Deputados para poder mudar esse cenário e tentar buscar essa anistia, né, Karime, que é o único caminho para ir nesse momento. Anistia. Eles apelam falando sobre o estado de saúde dele, que é delicado, que é grave, para uma anistia, mas para ele concorrer à presidência da República nas próximas eleições para presidente. Então, como é que uma pessoa com uma saúde frágil, né, está lá disposto a concorrer? Mas, enfim, tudo é válido nessa questão de política, a gente sabe disso. Muito obrigada, Kennedson Paz. 18 horas. Daqui a pouco, aqui no 18 horas, Senado derruba vetos de Lula a novo licenciamento ambiental e possibilita a revitalização da BR-319. É nosso assunto em instantes. 18 horas. Vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. André, antes de falar do trânsito, conta pra gente, você está num dos pontos mais críticos do trânsito aqui da zona oeste de Manaus, Avenida Brasil, com o Coronel Teixeira. Então, parece que teve uma ordem de serviço para a construção do viaduto Passarão, não é isso?
Exatamente isso, Karime, Kennedy, boa noite para vocês, para os ouvintes. É que o prefeito de Manaus, Davi Almeida, assinou na manhã de hoje a ordem de serviço aí que autoriza a construção do complexo que vai se chamar Passarão, né? Que vai interligar as avenidas Brasil, Coronel Teixeira. E a prefeitura disse que o prazo de entrega é de 18 meses e que o projeto passou por readequações e ficou mais barato. Então a obra, que em julho foi anunciado por 86 milhões, vai custar agora um pouco mais de 80 milhões de reais. A prefeitura disse que o dinheiro já está em conta e a licitação é pela construtora Etan. O complexo vai ter 25 mil metros quadrados de área, um elevado aí de 276 metros, uma passagem subterrânea de 266 metros e 3 níveis de tráfego. O prefeito também disse que a obra vai trazer aí transtornos, mas pediu a paciência de todos os condutores. Vamos acompanhar a fala dele. Olha, a maior fluidez no trânsito, a possibilidade de chegar mais rápido em casa e também no trabalho. Sem dúvida alguma, o trânsito causa um transtorno muito grande, né, na vida das pessoas, e a questão da mobilidade urbana é um dos problemas que nós estamos atacando para solucionar. Já fomos na Zona Leste, Zona Norte, Zona Centro-Sul, agora estamos na Zona Oeste. Portanto, são obras como essa que ajudam a melhorar a fluidez do trânsito e a mobilidade urbana na nossa cidade. Qual é o valor dessa obra e o tempo de entrega? Olha, o valor é 80 milhões de reais, o tempo de entrega é em 18 meses, mas a gente vai se esforçar para que a gente possa diminuir esse prazo. Uma obra com abrangência de mais de 25 mil metros quadrados, isso faz com que a gente possa ter a certeza de que o problema do trânsito aqui na Zona Oeste, nesse trecho, vai ser resolvido. 18 horas. Tá aí, a gente ouviu a fala do prefeito Davi Almeida. Olha, inclusive, Karime, Kennedy, os ouvintes, a gente está passando nesse momento com o carro de 18 horas, aqui nesse trecho, que é a Avenida Brasil, no sentido centro-bairro, bem próximo ao conjunto Ayapuá, de quem vai em sentido aqui, a Avenida Coronel Teixeira. Por aqui o trânsito tá daquele jeito, né? O trânsito carregado, pesado, muitos veículos na via, essa retenção também causada aí por esse semáforo, né? Inclusive tem até agora um micro-ônibus aqui de uma empresa particular em pane mecânica aqui, o que complica ainda mais a situação do trânsito. E aí depois desse projeto, né, do viaduto Passarão, segundo a prefeitura, quem vem da Compensa pela Avenida Brasil em direção a Coronel Teixeira vai passar pelo corredor subterrâneo. Agora, quem sai da Coronel Teixeira para acessar o Ministério Público vai pegar o nível superior, né, nesse sentido do Ministério Público. E quem vai da Coronel Teixeira para a Compensa vai usar a rotatória. Então, já está aí, essa ordem de serviço já foi assinada e em breve aí vai ser executada essas obras e os agentes do IMU, do Instituto de Mobilidade Urbana, vão estar ali o tempo todo para orientar os condutores que passarem aqui pelo local. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. Previsão do tempo. Vamos saber agora a previsão do tempo com ela, Vanessa Lima. Muito boa noite, Vanessa. Boa noite, Karime, Kennedy e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Quinta-feira quente, úmida e com pancadas de chuvas leves em alguns pontos da cidade. A previsão para a noite aponta 50% de chance de chuva moderada e rápida, hein? Tirem os guarda-chuvas do armário. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 28 de novembro, sexta-feira. Segundo o Clima Tempo, a sexta começa abafada e com céu carregado de nuvens que trazem chuvas acompanhadas de trovoadas no período da tarde. À noite, as pancadas de chuvas diminuem, o céu fica parcialmente nublado e a temperatura é agradável para encerrar a noite da nossa sexta-feira. A temperatura nessa sexta varia entre mínima de 25 e máxima de 29 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 75 a 96%. Muito obrigada, Vanessa Lima. Agora em Manaus, 6 horas e 33 minutos. Kennedy Paz, vamos lembrar, temos ingresso para você, ouvinte da Rádio Miss, você que está acompanhando a gente aqui no 18 horas. Ingressos de cinema são pares para o filme nacional Agente Secreto e Golpe de Mestre 3, dos cinemas do Cinépolis. A primeira pessoa que parar agora na porta da Rádio Mix leva um par de ingressos para curtir o cinema. Mas tem um detalhe, né? Exatamente, Karime, para você concorrer, para você chegar, na verdade, já receber
receber esse ingresso nas mãos, nesse par de ingressos, você tem que estar seguindo o nosso @18horasnews e Mix Manaus. É claro, né, gente? Você vai participar dessa promoção, tem que estar seguindo a gente, né, Karime? É lógico, mas nem é promoção, é convite, é mimo, é presente pra você. Então, para agora o carro, você que está passando aqui na porta da Rádio Mix, na Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Andreanópolis, para que o par de ingresso é seu, você é nosso convidado. 18 horas. Olha só, Karime, o Congresso Nacional derrubou parte dos vetos presidenciais da Lei de Licenciamento Ambiental em sessão extraordinária de hoje. Entre os vetos derrubados, há um que beneficiará o asfaltamento na rodovia BR-319, que liga Manaus ao restante do Brasil. Até que enfim, né, Kennedy? Pela nova legislação, fica definido que não vão precisar passar por processos de licenciamento ambiental os serviços e obras direcionados à manutenção e ao melhoramento da infraestrutura e instalações pré-existentes ou faixas de domínio e de servidão incluídas, rodovias anteriormente pavimentadas e dragagens de manutenção. Este dispositivo, que vai se tornar lei, foi proposto pelo líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, que tem como uma das suas principais bandeiras políticas, Karime, a recuperação da rodovia BR-319. Bom, gente, essa estrada é um elo logístico vital para a região e para a Zona Franca de Manaus. Atualmente, quase metade dos seus 900 quilômetros, o chamado trecho do meio, está sem asfalto e com tráfego comprometido. Entrevista do dia. E na entrevista do dia hoje, aqui do 18 horas, vamos conversar com o vereador Coronel Rosses, um dos nomes mais ativos da direita do Amazonas e integrante do Partido Liberal. Muito boa noite, seja bem-vindo aos estúdios da Mix, tudo bem? Boa noite, Karime, boa noite, Kennedson. É uma satisfação imensa estar aqui novamente com vocês, falando um pouco sobre o nosso mandato, sobre a Câmara Municipal, sobre a direita, sobre tudo que está acontecendo hoje no cenário de Manaus, no cenário brasileiro, e que a gente procura sempre colocar a direita, o Partido Liberal, como protagonistas de muita esperança que o Brasil tem, o Amazonas tem para o ano de 2026. Tá ótimo, vamos lá, vamos começar a falar sobre uma certa instabilidade aqui no estado do Amazonas, que um dos pontos mais frágeis é a segurança pública, que é um apelo até não só aqui do estado do Amazonas, do cidadão do estado do Amazonas, mas também do Brasil. É uma preocupação que aparece em pesquisas eleitorais. Como é que você analisa a situação da segurança pública do estado do Amazonas nessa gestão de Wilson Lima? Eu acho que de todos os problemas que esse governo enfrenta, a segurança pública é o ponto nevrálgico. Realmente, hoje nós somos um exemplo negativo. O estado do Amazonas está entre os piores índices de violência, de criminalidade. Aí, quando a gente vai arruir algum órgão de segurança, a própria Secretaria de Segurança, eles colocam dados, colocam informações, estatísticas que não condizem com a realidade, até porque hoje, para a gente mensurar, Kennedson, segurança pública, anteriormente a gente só ia através de números estatísticos, que muitas vezes não condizem com a realidade. Mas hoje a gente mensura a segurança pública com estatística, é claro, mas principalmente com percepção de segurança. E a percepção de segurança que nós temos hoje aqui no estado e em Manaus, de um modo geral, ela é péssima. Nós temos aqui bolhas de segurança dentro da cidade de Manaus, dentro do estado do Amazonas. E essas bolhas geralmente são os que freiam, o que freia ali, principalmente a criminalidade. E hoje a gente percebe que a criminalidade não tem área de atuação, como tinha antes, que era a Zona Leste, Zona Norte, a Zona Oeste ali, né? As zonas vermelhas. As zonas chamadas, em que tem uma predominância das facções. E hoje não, eles fazem os atos dele, principalmente os acertos de contas, dentro de shopping centers, em áreas nobres daqui da cidade de Manaus, como na Ponta Negra. Nós tivemos há pouco tempo atrás um homicídio dentro do shopping Ponta Negra que todo mundo percebeu que era um acerto de contas. Então, com tudo isso... Audácia, né? Chama muita atenção a audácia da criminalidade. É onde a gente coloca ali que não há mais uma área de proteção. O bandido antes, o faccionado, o criminoso, ele sabia que se ele cometesse algum tipo de crime nessa área, com certeza ele seria preso. Ele seria capturado, ou ali mesmo, talvez ele tivesse uma força de reação. Hoje ele sabe que em qualquer lugar que ele fizer o ato dele,
a chance dele ser pego é mínima, porque nós temos uma polícia desmotivada, nós temos uma polícia que está desequipada, desassistida, e a gente vê pelas ruas enfeitadas ali, parece enfeite natalino, essas câmeras que a gente até agora não conseguiu perceber, Karime, o que ela já ajudou. A efetividade, né? Não temos. Não temos. Então eu, como presidente da Comissão de Segurança Pública do município, eu procuro sempre ser crítico, claro, ao município, mas principalmente a quem tem a maior parte da responsabilidade, que é o Estado do Amazonas, o governo. E até participei de algumas audiências, tribunas populares com o secretário de Segurança e arguí várias vezes a ele. Eu preciso saber, entender o juízo de valor feito pelo governo, pela Secretaria de Segurança, para se gastar tanto dinheiro com tecnologia, com câmeras e tão pouco com a sua tropa. A gente viu, inclusive, Coronel, desculpa lhe interromper, a gente viu, inclusive, recentemente agora sobre a possibilidade do governo do estado, inclusive, fazer uma troca de um sistema que já é utilizado pelas polícias civis do estado do Amazonas, e aí trocar por um sistema que vai ser moderno e vai modificar completamente. Inclusive, havia até aquela possibilidade de haver um conflito de documentos no nível do Banco Nacional de Informações, né? Você está falando sobre o PPE, que é um programa programa policial eletrônico feito pela Polícia Civil, desenvolvido juntamente com a Prodan, em que nós somos um dos precursores no Brasil desse tipo de tecnologia. Ela se resume aqui: todos os procedimentos elaborados pela Polícia Civil, quer seja um boletim de ocorrência entregue pela Polícia Militar, quer seja o relatório final do inquérito ali que foi realizado, tudo isso colocado dentro de um sistema em que ele pode ser compartilhado com todas as delegacias e os órgãos de defesa social do estado do Amazonas e com mais 15 estados. Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público, todos ali trabalhando de maneira coesa dentro de uma plataforma única de trabalho. Sabe o custo disso pra gente hoje? Zero. Nós não pagamos nada porque é uma plataforma que está dentro da Prodan. Que já existe. Que já foi investido um recurso já funciona anterior, né? E toda a Polícia Civil está satisfeita com isso. O que acontece? Foi feita uma proposta do secretário de Segurança de criar uma nova plataforma, trazendo uma tecnologia de fora, obsoleta perante o que a gente tem, que não está interligada com os estados e que com o tempo irá se interligar com os outros órgãos de defesa social. Então, nós sabemos que é algo capenga, mas para corroborar com essa nossa análise técnica, o que o delegado Péricles fez, que ele também é da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, ele chamou uma equipe da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça para, através de uma audiência lá na Assembleia, realmente desmiuçar tudo em relação a essa nova tecnologia. E eles foram unânimes em dizer que o que a gente tinha, o que a gente tem, é totalmente efetivo, validado, né? Avalizado, satisfaz as nossas necessidades, é o que tem de melhor. Não tem por que a gente ter uma alta tecnologia a um custo de R$1.900.000 mês. Nossa, quase R$2 milhões por mês para um serviço que é de graça, já tem, é interligado ao Sistema Nacional de Informações e é melhor. Muito melhor, muito melhor. Então, isso levantou nossas antenas, isso realmente ligou o botão de alerta de que tem alguma coisa errada nisso. Então, o delegado Péricles entrou com um requerimento para o governo do estado para que se pronunciasse em relação a isso, e me parece, eu não vou dar essa resposta com exatidão, me parece que resolveram frear com esse projeto aí, realmente faraônico. Né? Faraônico. Mas fora isso, nós temos aqui o sistema de câmeras, esse sistema do paredão, que a gente até o momento a gente não teve um tipo de ocorrência evitada com essa tecnologia milionária, em que muitas vezes, entendam bem, eu espero que a população que está nos ouvindo aí entenda, a gente não tem como parar as ocorrências que possam vir a transcender com isso aí. Por quê? Segurança pública se faz antes, durante e depois. Antes, na ação preventiva, que ela é feita única e exclusivamente pela Polícia Militar. Durante, é a ação repressiva naquele momento do fato, uma ação que
consegue detectar o problema acontecendo ali e imediatamente entrar com uma solução. Nesse caso, entra as duas polícias, Polícia Militar e Polícia Civil. E no terceiro momento, que é a ação investigativa. Então, nós temos aqui 3 momentos da segurança pública. E com essa questão do paredão das câmeras, nós só conseguimos atingir o quê? O depois, o futuro, que muitas vezes a gente sabe que as investigações da Polícia Civil, até pela falta de efetivo, falta de equipamento, poucos casos são solucionados. Então essas câmeras ali, hoje, elas representam um desperdício imenso de dinheiro, de tecnologia, de energia, de valores que poderiam estar sendo empregados na tropa. A tropa não tem fardamento, a tropa não tem preparo técnico profissional para fazer jus ao nível que está hoje a criminalidade. A tropa precisa de um maior número de fuzis. Há pouco tempo atrás, quando eu comandava a Companhia de Operações Especiais, que era o BOP, foi a primeira vez que nós conseguimos ter fuzis aqui no estado do Amazonas, que eu recebi de doação do governo federal. De lá para cá a gente achava que isso aí ia se tornar uma febre, por quê? O armamento do policial não é a pistola que ele anda na cintura. Aquilo é um armamento secundário que vai servir para quê? Para uma arma reserva, caso a primeira falhe, que é o quê? Um fuzil. Ou uma espingarda calibre 12, que é aquele que chama escopeta. Isso é arma de polícia para trabalhar na rua. Pelo menos uma equipe montada na rua tem que estar com uma arma longa dessa e a gente não vê. Porque geralmente os criminosos, eles estão altamente ali armados, estão com diversos metralhadores. Nós trabalhamos, né, Kennedy, com a questão da supremacia de força. Ela sempre tem que imperar. Se eu tenho 4 elementos marginais ali, eu tenho que ter de 6 a 8 policiais. Se eu tenho um fuzil com marginal, eu tenho que ter 2, 3 fuzis e por aí vai. Então, a supremacia de força, ela sempre tem que imperar durante uma ação policial. Agora, a gente está falando que na cidade de Manaus é uma situação, e no interior do estado que é pior ainda, que são pouquíssimos policiais. Delegacias fechando, né? A gente noticiou há pouco tempo a situação de Envira, que foi completamente fechada e dominada por uma facção criminosa. Eles atearam fogo e eram só 4 policiais para uma população de 20 mil habitantes. Agora, então, e além disso, as delegacias, não só aqui da capital, como de todo o estado do Amazonas, funcionam em horário comercial, até às 5 da tarde, assim como as câmeras de vigilância também funcionam só até às 5 da tarde. A gente não pode nem falar isso daí, cara. Eu estive em Envira. Pois é, porque acaba expandindo isso para a criminalidade. É até assustador, né? A gente lidar com esse cenário. Todos sabem. Tem 2 fatos relevantes e distintos em relação a essas 2 situações colocadas por você, Karine. Primeiro, Envira. Eu estive lá em Envira, logo depois do fato, e foi lamentável, porque realmente a cidade ficou tomada. 4 policiais para fazer a segurança de toda uma cidade. Hoje em Envira, ela já tem uma conexão direta com o Acre. Abrir uma estrada de 120 quilômetros que não está pavimentada. É claro que se não pavimenta, o governo não pavimenta nem as cidades próximas aqui de Manaus e Manaus, imagina o interior. Mas com essa conexão, hoje abriu-se caminho para que as facções criminosas do Acre, que são muito mais violentas do que as facções do Amazonas, venham a entrar no município e principalmente tocar o horror e o terror naquela cidade. Então, o que aconteceu foi um fato lamentável em que traficantes, bandidos tentavam realizar um assalto a uma lotérica e vinham passando 2 policiais que eu tive a oportunidade de conhecê-los, inclusive vou estar homenageando eles aqui na Câmara Municipal. Os policiais viram o que estava acontecendo, foram para a toca de tiro, os 2 vagabundos vieram a óbito. Normal, resistência. Mas de lá para cá o que aconteceu? As facções criminosas do Acre, que tem já uma predominância no Amazonas através de Envira, determinaram tocar um salve na cidade e não tinha o que fazer. Como você vai ter o domínio em uma cidade com 4 policiais, sendo que 2 estavam fora de situação porque estavam ainda envolvidos naquela ocorrência, os quais eles reagiram. Então não tinha como fazer nada, mas o que me chamou a atenção era que a maioria dos bandidos que estavam fazendo isso no Acre, em Envira, eram menores, moleque de 16, 17, 18 anos, que realmente, com o mínimo de força policial,
poderiam ter sido evitado tudo aquilo que aconteceu. Agora, e como reverter essa situação nesse ponto em que o estado do Amazonas está? Dominado pelas facções. Existe como? Investimento em inteligência, investimento na tropa, em equipamento. Como reverter essa situação? Eu acredito que o problema tem que vir, a solução do problema tem que vir de dentro para fora. Primeiramente, o que a gente tem que fazer é o quê? Procurar motivar a tropa, preparar, capacitar. Quando eu vejo as formações dos nossos policiais, as especializações dos nossos oficiais, capitães, tenentes-coronéis, acontecendo dentro de uma universidade particular. Agora mesmo eu vou estar fazendo um evento, eu vou estar recebendo vários militares, policiais de outros estados, e quando eu mostro onde funciona a nossa academia de polícia, é chacota para os demais estados que já tem a própria academia. Aquilo tudo é uma casa de doutrina, uma casa de conhecimento, onde se forma tudo. Como é que você vai trabalhar isso em conjunto com uma universidade, em conjunto com um espaço que não é preparado para ser utilizado para treinamento de policiais? Então, eu diria que a solução tem que começar primeiro daí. Valorização dos policiais, uniforme, treinamento, salários justos, dignos, pagar aquilo que eles precisam receber, ter suas promoções que foram prometidas pelo governador desde a época da campanha em 2018, e todos esses tempos aí vem capengando, nada acontece. Então, como eu disse para vocês, nós temos uma tropa preparada, mas é uma tropa que está acuada, é uma tropa que não pode trabalhar, que não consegue trabalhar. Outro dia esteve lá na Câmara Municipal comigo, é uma tropa de policiais ali próximo. Eu vi a maneira que estava o uniforme deles, todo rasgado, se desbotando o boné. Vergonhoso, né? É vergonhoso. É vergonhoso, e é vergonhoso quando a gente vê quanto está sendo gasto para as câmeras, entendeu? Para a tecnologia que a Secretaria de Segurança utiliza, que muitas vezes fica ali obsoleto. Nós não precisamos. Outro dia também eu denunciei lá na Câmara, isso surtiu efeito, essa questão do paredão, em que os bandidos, principalmente os viciados nas periferias, estão roubando as câmeras do paredão e vendendo. E o que aconteceu? Qual foi a medida do secretário de Segurança? É pedir determinar que as câmeras do CIOPS, que já estão lá instaladas há vários anos, fizessem a segurança, ficassem projetadas para proteger as câmeras do paredão. Uma câmera protegendo outra câmera. Então, é um absurdo isso aí, até porque não é responsabilidade do policial, é responsabilidade da empresa Logic Pro, que foi contratada para isso. E não é barato. Então, isso aí ocasionou um grande problema dentro do centro de operações aqui próximo da rádio, centro de operação da Polícia Militar, em que o secretário de Segurança foi lá, viu o que estava acontecendo, tentou dar voz de prisão para os policiais que ali estavam, porque não estavam cuidando da câmera. Vejam bem, os policiais que estão ali, eles estão gerando segurança para o Amazonas todo, não é só para a cidade de Manaus. Nós temos ali um oficial superior e um capitão, oficial superior, major, um tenente-coronel, que eles são responsáveis pela segurança do estado do Amazonas todo. E eles têm que parar o trabalho deles para ficar focados na câmera do paredão que está ali na Joaquim Nabuco, e a partir do momento que anoitece, ela fica vulnerável. Vamos ter um pouquinho de paciência. O senhor, então, para finalizar o assunto de segurança, de repente a gente volta para falar de política, o senhor classifica a pior gestão na questão de segurança pública da história do estado do Amazonas? O senhor que esteve nas ruas, né? O senhor sabe de fato como é que acontece nas ruas. Conta pra gente, o que o senhor avalia? Eu não qualifico dessa forma. Eu qualifico que a próxima gestão que entrar no governo do estado, se ela começar a partir do ano de 2027, ela vai demorar pelo menos 10 ou 15 anos para resgatar o que nós temos que resgatar dentro da segurança pública. Isso eu falo para vocês com dados, com informações, principalmente vendo o clamor que a tropa está hoje. Então, essa motivação, esse tipo de trabalho de impulsionar o policial para o frente de batalha de novo, isso não acontece do dia para a noite. Mas, aproveitando, já que a gente está no finalzinho desse tema que é segurança pública, na Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal, a qual sou o presidente, nós estaremos fazendo agora no dia 12 de dezembro uma audiência pública, que na verdade vai ser uma espécie de um seminário em que nós vamos discutir o impacto das facções criminosas do Comando Vermelho aqui
no estado do Amazonas, nos demais estados. De que forma o tráfico de drogas que acontece aqui na Rota Solimões, a rota que começa vindo de Letícia, entra por Tabatinga e termina aqui em Manaus, e de Manaus toma todas as proporções que nós já sabemos, de que forma ela impacta hoje no Brasil. Então vai ser algo interessante, algo que nunca aconteceu aqui, e que nós traremos para cá o comandante do BOP do Rio de Janeiro. Pimentel. Não, o Pimentel. O Pimentel foi o antigo. O Pimentel foi capitão do BOP e foi idealizador do filme Tropa de Elite. Ele que despertou isso em mim, ele não vai poder vir justamente porque ele vai estar sendo homenageado na Câmara Municipal de Porto Alegre. Certo. Mas o comandante do BOP, que é o Coronel atual Corbage, virá. O secretário de inteligência, que é o Coronel Uirá, do Rio de Janeiro, que foi também comandante do BOP. Traremos um delegado da Polícia Federal, Ronazzi, o cara mais especializado no Brasil em lavagem de dinheiro. E aqui, junto com representantes da Polícia Militar e da Polícia Civil, envolvidos nesse tema facção criminosa de Comando Vermelho, nós iremos debater justamente como isso tudo começou, de que forma ele atua hoje e as projeções para o futuro em relação à tomada das facções criminosas hoje no Amazonas. E até para encerrar novamente, eu digo aqui para vocês, nós temos dados do Fórum Nacional de Segurança Pública. O Amazonas hoje, Karine, tem 22 municípios tomados pelas facções criminosas. 22 dos 62 municípios. E a projeção deles é para que nos próximos 4, 5 anos eles tomem 100% dos municípios. Então, para finalizar, eleições 2026, vem para quê? Vem candidato para? Antes do presidente Bolsonaro ser preso, eu, o capitão Alberto Neto e o deputado Péricles estivemos lá para alinhar essa questão partidária, essa questão da direita, essa questão de quem vem para quê. Nós sabemos hoje, nós temos uma candidata ao governo, que é professora, pré-candidata ao governo, que é a professora Maria do Carmo. Isso aí foi chancelado pelo presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto. Hoje nós temos um candidato ao Senado, que é o capitão Alberto Neto, já avalizado pelo presidente Bolsonaro. E eu fui convidado para ser candidato a deputado federal. Eu aceitei a missão, eu aceitei a nobre missão, eu não preciso passar recibo, dizer que o Bolsonaro fez ou não fez, a minha palavra basta, do capitão Alberto Neto. Então, hoje nós temos esse desafio, um desafio, a gente sabe que não será fácil, mas o que nós sabemos é que a direita, ela vai ter um grande protagonismo nas eleições de 2026, quer seja aqui no estado do Amazonas, quer seja no Brasil, até porque a polarização, ela tomou conta, mas ante a polarização, hoje nós temos a indignação da população, que não aguenta mais, o Brasil não aguenta mais viver esse período de pré-ditadura que nós estamos vivendo. Então, e a segurança pública é a prioridade número 1 do cidadão e do eleitor. É o que está nas pesquisas, né? É o assunto que unifica a todos os partidos, a todo mundo. É um assunto que prejudica a todo mundo e todo mundo quer mudança. A nível nacional, a segurança pública ela vai ter um protagonismo nas eleições do ano que vem de 47%. Então, a metade das eleições, da campanha do ano que vem, ela será focada e pautada em segurança pública. Cabe à população entender, saber para decidir aquilo que é engodo, aquilo que são aqueles especialistas de segurança que nunca sequer ler um livro sobre segurança pública, quanto mais estarem nas ruas, e aqueles que realmente têm propostas exequíveis para a segurança pública e sabem onde o calo aperta, sabem onde dói e sabem onde tem soluções. Muitíssimo obrigada pela sua presença, conversando com a gente hoje aqui no 18 horas. Eu agradeço mais uma vez e me coloco à disposição, peço aos ouvintes aqui da Rádio Mix, segue a gente na rede social, @Coronel Rosses, com S no final, que certamente você vai encontrar ali muitos esclarecimentos a respeito de segurança pública e principalmente a respeito do nosso mandato. Muito obrigada, tá ótimo. Boa noite. Conversamos com o vereador Coronel Rosses. 18 horas. E olha só, gente, nesta sexta-feira tem serviço de graça para quem quer cuidar da saúde, gente. Fazer atividade física e até melhorar o currículo. Olha só, Karine. Kenneth, o evento Portas Abertas, promovido pelo SEST Senat, que vai oferecer aí uma programação com vários serviços à população lá na Zona Leste. E quem explica pra gente é o Diné Araújo.
Olha, quem passar por lá vai poder aproveitar atendimentos médico, de nutrição, odontologia, fisioterapia e psicologia, além de atividades esportivas, recreativas e oficinas rápidas que ajudam no dia a dia e também na carreira. Tem também bate-papo sobre saúde, bem-estar e até oportunidades de capacitação. E tudo isso de graça nessa sexta-feira, dia 28. A programação Portas Abertas acontece de 9 da manhã até 5 da tarde na unidade do SEST Senat do Jorge Teixeira, na Avenida Altasmeri. É uma grande ação de saúde, lazer e orientação profissional. Segundo o coordenador de programação do SEST Senat, Elton Araújo, a ideia é atender trabalhadores do transporte e toda a comunidade de forma acolhedora. Toda a comunidade pode participar, os trabalhadores do setor do transporte podem participar e também, claro, para realizar atendimentos na área da saúde. Então nós vamos ter atendimentos no setor de odontologia, fisioterapia, nutrição, psicologia, orientações jurídicas. Nós vamos ter a parceria aqui também com a Polícia Rodoviária Federal, que vai estar participando com a gente, né? Também a parceria com a Marinha do Brasil, que vai estar realizando atendimentos médicos para a população, além de também atividades que nós iremos realizar na área do esporte. Este ano, a estrutura do evento está ainda maior com apoio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Censa, Honda, Marinha do Brasil, Polícia Rodoviária Federal e outros parceiros que levam informações e serviços importantes para quem precisa. É só aparecer no SESC Senat do Jorge Teixeira. Volto com vocês. 18 horas. E seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. São preocupantes os números do emprego no Amazonas e no Brasil divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O Amazonas abriu 1.198 vagas formais de trabalho em outubro, uma queda de 53,9% em relação ao mesmo mês do ano passado. O saldo de vagas em outubro no estado foi a menor para o mês desde 2020. Os números são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados hoje, quinta-feira. Os serviços que mais geraram vagas formais foram o de serviços e o de comércio, seguido pela indústria. O setor da construção civil registrou redução no número de 421 vagas. O estado seguiu uma tendência nacional. Geração de emprego no Brasil em outubro foi a pior da série para o mês. O país abriu 85,1 mil vagas formais de trabalho em outubro, queda de 35% em relação ao mesmo mês do ano passado. A baixa geração de empregos deve ser uma das principais preocupações das autoridades, pois pode significar queda na atividade econômica. E o ano de 2026 será um ano eleitoral em que as oportunidades econômicas devem estar entre as grandes discussões no estado e em todo o país. 18 horas. 7h01, 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Boa noite, um beijo, gente. Até amanhã. Boa noite, Kennedy São Paz. Muito boa noite, gente. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais no @18horasnews. Tamo junto. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.